Fala traders, vamos para mais um diário de trades, mais um fechamento de mercado. Bora para a análise de hoje, dia 5 de agosto de 2025, mais um stop no dia. E hoje foi uma operação totalmente fora de contexto, basicamente uma cunha de alta, né, com um rompimento ali de um micro pivô. Eu já mostro agora. Bora aqui. Esse foi o mercado de hoje. Dentro ainda da lateralidade macro, né? Vamos tirar o zoom um pouco. Tinha deixado traçado esse triângulo aqui. Infelizmente aqui, depois ele tocar praticamente cravado aqui, eu acreditava que ele fosse dar uma continuidade na venda aqui, mas ainda não era o time de entrada. Infelizmente acabei errando na leitura. E novamente o preço voltou aqui a buscar um topo anterior. Topo do dia anterior, aqui, dia 4, e falhou novamente. Mercado bem tranquilo, assim, digamos assim, de operar. Infelizmente, eu errei novamente. Estou procurando venda onde é compra e a cegueira bateu. Mas vamos lá, vamos para a leitura de hoje. Esse é o gráfico aqui de 2 minutos. Para quem não viu nenhum vídeo ainda, não conhece nada de price action, essa é a análise gráfica do preço do mini índice Bovespa. Ele é analisado aqui nesse time aqui de 2 minutos. Então cada barra dessa aqui, formação de 2 minutos. Então barras verdes compra, barras pretas venda. Bora para a leitura aqui da operação. Ele formou essa pressão compradora. E enquanto tivesse nesse range aqui, ou tivesse um bom alinhamento das médias, como teve aqui, não se venderia nessa região. E pelo fato dele estar baixo, né, nessa lateralidade macro, então essa região aqui é para estar procurando compra e não venda. Que nem ontem, eu acho que ontem também fiz a mesma coisa. Não, ontem falhou aqui o padrão, mas ainda estava baixo aqui, não estava bem na parte superior, né, da consolidação macro. Eita. E aqui ele formou esse canal expandido, ó. Deixei marcado, deixa eu dar aumentar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aqui aí fica fácil. Ó, ele vem expandindo. Ele faz que vai dar uma continuidade na venda e começa a expandir. Então ele mostra a fraqueza aqui na continuidade da venda e faz o rompimento. Então ele rompe, né, para fora do canal. Para quê? Para iniciar uma reversão desse movimento de queda, desse movimento aqui, né? Então ele veio aqui, rejeitou a parte superior, falhou, né? Veio aqui fazer um canal expandido, mostrou fraqueza na queda, até porque a gente estava com média de 200 flat. A média de 200 aqui, essa verde mais escura aqui, tem a aritmética e a exponencial. E as médias curtas, ó, VWAP ainda por baixo, recém, estava querendo passar por cima. Onde eu realizei a venda, a VWAP estava por baixo da média curta, ó, a 9 por cima e a 20 por baixo da 9. Tá, a 20 é a amarela, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Às vezes o cara tá olhando no celular e não consegue enxergar nada. Aqui. Então eu visualizei esse padrão aqui de cunha, ou um canal, né, de alta. Subindo, né? Veio subindo. Formou aqui um topo duplo. Eita. Formou aqui um topo duplo. Ó. E aqui ele rompeu. E eu cegamente entrei no rompimento, não esperei nem a barra fechar. No momento que o que? A partir do momento que ele, vamos desconsiderar esse padrão, que ele rompe, né, esse canal expandido, ele vai fazer o pullback. Então ele rompe, ele faz o pullback para mudar para um pivô de alta. E foi o que ele fez. Então não era uma região para venda aqui. Era uma região para aguardar o alinhamento das médias
Então estava tudo desalinhado aqui para estar realizando uma venda com a matemática boa. Simplesmente, se eu não estivesse utilizando nada e analisando o preço, mesmo assim eu estaria vendendo baixo em uma lateralidade do dia, porque aqui consideramos uma lateralidade, né? Está bem no meio. Então eu estava vendendo na parte inferior. Então não era uma boa entrada de qualquer forma, né? Então aqui eu fiz uma venda de 30 lotes, cunha de alta com micro pivô de baixa saindo da média de 200. Então levei em consideração também a média de 200, né, que estava por cima. Então o preço estava rejeitando ela. Stop de 250 pontos, saída de 250. Eu tomei até um spread aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, o stop era 1.500. Acabei tomando um spread de 116 por causa da volatilidade aqui. Estava bem forte, acabou pegando um pouco a mais. Então foi essa a entrada. E olha a quantidade de erros aqui que eu notei. Por isso a importância de fazer o diário de trades e estar avaliando todas as operações. E por isso é importante não fazer muitas operações, porque se tu faz umas 10 operações no dia, dificilmente tu vai planilhar uma por uma e com paciência analisar o porquê que tu errou dela e porquê que ela falhou. Simplesmente vai anotar o padrão e não vai estar avaliando para estar melhorando as entradas. Aqui os erros. Vender baixo em uma lateralidade macro. Então, como eu comentei, a gente está numa lateralidade bem ampla aqui. Já faz alguns dias. Ó, desde aqui. Ó, o preço vem trabalhando. Para quem não acompanha os outros vídeos, ele ficou nesse range gigante. E tá fácil de operar para quem está acertando as entradas. Mas está dando boas, excelentes operações. E para quem está comprando baixo e vendendo alto, está pegando tendências, né, dentro desse movimento. Então ele é um range bem amplo, então a gente pode operar tendências tanto na compra quanto na venda. Um range aqui de 3.000 pontos no índice. São grandes movimentos, né? Então é só aguardar uma boa entrada com paciência. Infelizmente estou errando, faz parte. Vender, ó, vamos lá. Vender baixo lateralidade macro, vender antecipado sem acionar a barra de rompimento. Então aqui, mesmo que fosse, né, um topo duplo, né, aqui, né, que eu considerei micro, bem bagunçado, essa barra rompeu, essa de venda, ela rompeu, acionou, né, essa mínima, mas eu antecipei ainda, ó, se tu analisar, ó, essa barra, ela não veio abaixo, ó. Então eu vendi antecipado, vendi no rompimento, e mesmo assim ela nem acionou a barra, ó. Ela não veio abaixo, a próxima barra, ela estopou já na próxima barra. Então se eu tivesse aguardado o rompimento da barra, eu já não teria entrado. Então foi um erro que poderia ter evitado o stop. E o que mais aqui? Vender antecipado sem acionar a barra de rompimento. Vender contra VWAP. Outro ponto, VWAP por baixo das médias curtas. Não deveria ter vendido porque a probabilidade diminui muito. Contexto ruim das médias curtas, comentei aqui, a 9 está por cima da 20 e por cima da VWAP. Vender após o rompimento de canal expandido, que eu já comentei, né? Então ele estava fazendo pullback pós rompimento e eu entrei contra, né? Vender após rompimento, poderia vender até comprar até no toque aqui, ó, porque a VWAP estava por baixo das médias, então uma compra aqui no toque seria mais assertivo do que uma venda nessa região. Pelo tom de voz já dá para ver o nível do emocional do trader, né? Ele já irritado já por ter feito uma operação extremamente ruim. Mas bora para a leitura. Vender após rompimento do canal expandido, vender baixo na lateralidade do dia. Outro ponto, então estava tudo errado aqui para estar realizando uma venda. Ó, levando em consideração a barra do dia, essa aqui foi a barra da abertura, extremamente forte, mais de 1.000 pontos, então não deveria estar operando contra esse tipo de pressão compradora também. Outro ponto a se observar que eu não anotei. E eu estava vendendo baixo aqui, ó, na parte inferior, né, levando em consideração aqui, dividindo, né, dividindo aqui em 3 partes,
Isso é uma técnica do Albrook, né? Para operar lateralidades. Ele divide em 3 regiões e ele fala para estar procurando vendas aqui e compras aqui. Então a gente estava no meio não faz nada. No meio não faz nada, que vai evitar muitos stops, como esse que eu acabei tomando. Bora para as operações do dia. Então aqui, para quem comprou numa falha aqui, né? O problema é que no 2 minutos ele não... A hora que ele deu, se tivesse comprado pelo 1 minuto, talvez tivesse pego esse movimento. Mas, ó, estaria comprando baixo. Ele estava por aqui 1 minuto. E quem comprou, né, logo na falha aqui, pegou esse baita fluxo aqui, um movimento de 1000 pontos. Vamos ver aqui as operações. Tá, aqui ele rompeu, né, o canal expandido e armou um pivô, né. Então aqui, digamos que ele fez um pivô de alta aqui, né, tirando esses ruídos. Ele armou um pivô de alta. E aqui também, ó, mais micro, né. Então aqui entraria no rompimento dessa barra, que foi uma excelente barra aqui, um bom bar reverse, uma barra externa, mas o contexto estava excelente, porque ele fez um pullback pós-rompimento e médias alinhadas, ó, 9 se alinhando, 9 alinhando, VWAP por baixo e as 200 já, num contexto... Ó, essa aqui estava por baixo, ó, 200, mas a 200 ainda estava alinhando. Ele poderia ainda dar mais uma violinada aqui, não era 100%, né? Poderia entrar nessa aqui também, no rompimento dela, ou desse pivô. E aqui ele acelerou, né? Levando em consideração que a gente está abaixo, numa lateralidade macro, teve uma forte pressão compradora no início, então sim, favorecia mais a compra nessa região, e não uma venda. E aqui já ficou mais difícil de entrar, né? Vamos ver pelo 5. Ó, pelo 5 VWAP por baixo das médias. Aqui não tinha alinhado ó, as médias do 5. Então a partir desse momento aqui ele já ficou melhor. Ó, a 9 rompendo a média 20. Então aqui poderia entrar no rompimento desse topo aqui pelo 5. E stop abaixo aqui dos 5 minutos, 320, 330 pontos, até pelo 5. E foi embora, né? Foi buscar topo do dia anterior. Poderia trabalhar com a amplitude da abertura aqui. Primeiro alvo de Fibo, foi onde ele segurou. E aqui daria uma venda na falha do topo. Ó, uma barra vendedora. E um grande afastamento aqui, né, da 9, bem esticado, ó. Preço com 600 pontos, né, longe da 9, então ele poderia fazer um pullback bem amplo e valeria o risco da barra, que é o 200 pontos, para buscar aí pelo menos mais do que 2 para 1 aqui, né? Deu praticamente 500 pontos aqui, sem o pullback, quase 600 pontos, quase 3 para 1, então valeria o risco. Região alta na lateralidade do macro, alvo de Fibo e um grande afastamento aqui, né, da 9, gerando um clímax, que eles chamam aqui, né, de movimento, também comentado pelo Albrook. Ó, uma aceleração, né, dos preços sem correção. Isso aqui gera um clímax, uma falta aqui de liquidez da venda, né, então uma falta de vendedor, porque o vendedor está aguardando para vender numa parte superior. Então fica fácil do comprador levar o preço e demora ele a encontrar vendedores para agredir. Então o comprador vai batendo até encontrar liquidez e aqui, como é alto na lateralidade, o vendedor vai estar, o comprador, desculpa, vai estar realizando e o vendedor vai aproveitar essa fraqueza, ó. Aqui a gente pode observar nas barras que diminui a pressão, né? Ó. Então o que? O comprador para de comprar, vê que teve fraqueza e não teve continuidade, o vendedor já fica esperto porque viu a fraqueza, ó, aqui deu uma barra externa, ó, uma barra externa, uma barra acima e abaixo da anterior,
e fica aguardando uma oportunidade para estar entrando na venda. Vamos ver se gerou uma divergência. Não tinha uma divergência, mas o FR estava sobrecomprado, né? Estava na região para estar realizando a venda. Então é isso que acontece. O vendedor vê que está na parte que ele estava aguardando, o comprador está realizando, vê que não tem mais comprador nessa região, parou de bater, e eles vão ver que a agressão diminuiu da compra e o vendedor vai entrar e o comprador vai realizar e aí acelera a venda. E aí os dois fazem a troca, um está realizando a compra e o outro está entrando na agressão da venda. E aqui tem um forte movimento de baixa e novamente volta para dentro da lateralidade. Como ele não deu continuidade, não respeitou a média, ó, aqui ele já varou, rompeu, né, a 9, stop a 9, vai na 20, stop a 20, então o vendedor vê que o comprador não está comprando e continua batendo, né? E quem não realizou se desespera, vê que não teve mais uma movimentação, realiza novamente e mais um pivô de baixa e o preço vai embora. Essa aí, digamos que seja a narrativa, né, para estar entendendo um pouco de contexto de como funciona, né, a movimentação dos preços. Então aqui é um ponto que ancorou na 20, o preço não evoluiu, mostrou fraqueza, teve uma inversão da média 9 com a 20, vai estopar a média 20, mesmo com T-bar reversal, comprador aqui seria uma boa barra compradora, só que aqui teve uma correção profunda, né? Ó, teve uma correção de 700 pontos e não deu uma continuidade forte. O comprador entende que se ele romper aqui vai acelerar, porque vai estopar a barra compradora e após uma forte pressão de venda, né, ó, a sequência de venda que teve forte, ele pode dar uma continuidade maior e vir buscar a região de consolidação do dia. Então ele pode voltar para o meio dessa região, que ele funciona como uma região de magneto, né, que o Al Brooks comenta, que é onde teve uma grande briga ali, o preço tende a voltar para aquela região. E foi o que ele fez, né? Voltou para o meio. E aqui, mais uma venda, né? Levando em consideração pressão de venda, fraco movimento de compra, pullback fraco, e stop aqui, né, da média 20, novamente, né, porque aqui ele já tocou na 20, e estopou uma, e estopou outra barra, estopou algumas barras aqui na média 20, tentou uma pressão compradora, T-bar reversal e não conseguiu, inversão da 9 e venda, vem embora. Poderia trabalhar com a projeção dessa pernada, né, desse pivô, ó. Primeira perna, pullback e foi embora. Primeiro alvo e alvo de 100%, ó. Baita movimentação, ó. Amplitude dessa pernada de compra desse pivô pegou 100%. Ó, pivôzinho, vai ancorar e vai dobrar a amplitude dessa perna para baixo, ó. E aqui cravado. Foi o preço, foi onde o preço foi tocar. Então, alvo de 100% do pivô de baixo. Região de acumulação, ó, barras fracas. O preço chegou fraco, não está com pressão. O que acontece? O vendedor começa a realizar, para de bater, porque é uma região que já está fraco, né? Então, é uma região de realização. Está no meio de uma lateralidade, não rompeu, ó, rompeu a 200, aguardou a média curta, média 9, veio rompendo, preço vem encostando, tocou na 9, falhou a 9, ó, região de falha, aqui digamos que seja uma cunha, né? Ó, uma cunha micro, uma, duas, três puxadas, baixo na lateralidade do dia,
baixo na lateralidade macro, alvo de 100% do pivô, então uma excelente entrada aqui, tanto pelo 2, ó, poderia entrar nessa falha aqui, um micro pivô de baixo, pivô de alto, desculpa, aqui ó, um pivôzinho, poderia entrar tanto pelo 2 quanto pelo 5, 5 deu uma falha da 200, né? Ó, média de 200, média 9 por cima, médias curtas, né? Então é uma boa entrada aí, tanto pelo 5 quanto pelo 2. E aqui o preço vem fazer a correção, né? A gente pode trabalhar com a retração, dessa pernada de queda. Retração de Fibonacci. Ó, 61.8 e retração de 50 são as principais aí onde o preço tende a segurar. Então as principais aí para a gente estar trabalhando como alvos, né? E aqui a gente poderia projetar essa cunha também. Essa cunha aqui de baixo. Ó, primeiro o alvo dela. Pega o fundo aqui, né? Opa, peguei errado. E projeta a partir do topo. Então o primeiro alvo seria aqui, né? E o alvo de 100% acredito que não pegou. Não chegou a pegar. Segurou na retração de 61.8, né? E aqui o preço foi formando novamente cunha. A cunha ela forma todo dia no índice. O índice, para quem não utiliza padrão gráfico, aí está deixando de observar boas movimentações. Ó, primeira puxada, segunda, terceira. Né? Então ele deu 3 puxadas, formou a cunha. E aqui ele deu a entrada pelo 5. Ó, T-bar reverso. Na retração de 61.8. Então hoje deu excelentes entradas. Não consegui pegar. Frustração. Frustração com raiva. Sentimento de ignorância que a gente fica. Mas faz parte. Aqui foi pelo 5. Ó. Ele deu uma boa ancoragem. Ó, tanto na média de 50. Tendo a 9 e a 20 cruzando. Entraria nesse rompimento. Tendo em vista que ele teve uma forte pressão compradora aqui. Ó. Então, acreditava que ele fosse buscar mais uma puxada. Né? Dentro da lateralidade, ele tende a fazer 2 ou 3. Né? Então aqui ele iniciou a perna de reversão e aqui ele deu mais uma, né, digamos. Então aqui entraria pelo 2, ó. Rompeu e aqui um fundo duplo. Fez um W. Entraria aqui na ancoragem, ó, a 20 por baixo, ó, já tinha 9. Rompeu e inverteu para cima da 20. O preço ancorou nelas, ó. A 50 passando por baixo. Então estava um contexto bom aqui, uma matemática boa para estar entrando. A 200 por baixo também. Se a 200 estivesse aqui por cima, aí já ficava ruim. E aqui, pelo 5, vem embora. Poderia pegar a amplitude dessa barra, ou zerar aqui na 200, ou na mínima desse fundo anterior. Porque aqui é difícil estar alongando, porque aqui novamente vai estar voltando para baixo na lateralidade da abertura aqui, ó. Então venderia aqui já após o rompimento dessa mínima. Se ele não acelerar, já tem que proteger no barra a barra. Ó, aqui é um ponto que o pessoal já realizou, ó. Ninguém alongou. Ninguém quis segurar, ó. Segurou no máximo pela média 9. E aqui, ó, pum. Barras fortes, ó. Por quê? Porque muita gente vai estopar aqui, ninguém vai ficar segurando. Médias curtas por cima e falhando o fundo anterior baixo na lateralidade do dia. E aqui o mercado ficou flat, ó. Aqui ninguém fez mais nada, né? Aqui ele voltou, já ficou numa lateralidade mais curta. Já foi diminuindo o range, né? O restante do dia já ficou por aqui. Já fechou o range. Já ficou numa lateralidade mais estreita.
Já não evoluiu tanto, mas deu entrada também. Ó, que formou uma cunha. Voltou no 61.8 dessa pernada de baixo. E topo do anterior. T-bar reverso. Novamente, outro T-bar reverso. Pagando uma boa movimentação. 400 pontos e volta lá para a média de 200. Ó, VWAP contra. E mesmo assim, o preço corrigiu até a 200. E aqui ficou nesse range o restante do dia. Aqui ele teve a inversão, ó, dentro da lateralidade, ele tende a fazer duas. Então ele fez uma e duas. Novamente. Aqui fez uma, duas. Uma, duas, não deu continuidade. Pivô de alta. E aqui pelo 2, acho que deu mais uma entradinha. Mas bem arriscado aqui, ó. Uma entrada muito arriscada. Mas na inversão, ó, tendo em consideração que ele deu uma forte pernada na venda. Ó, aqui ele deu uma primeira pressão de venda, né? Tentando levar novamente. O comprador não conseguiu força. Então aqui estava entrando num, digamos, um power breakout aqui, né? E considerando aqui um pivô, né, de baixo. Mas bem arriscado aqui. Que aqui, ó, média de 200, VWAP por baixo. Poderia entrar no rompimento da barra, que foi na ancoragem aqui da inversão da 9 com a 20 e a 200. Ó. Então ele chegou a andar aqui, sairia no máximo aqui na mínima. 130 pontos, top D, 130, 1 para 1. Ou protegeria no barra barra para sair aqui. 160 pontos para o final do dia. É isso aí, pessoal. Essa foi a leitura de hoje. Acabei me estendendo um pouco, mas é que deu boas movimentações no dia. E bora para cima, que amanhã tem mais mercado. Tamo junto. Se gostou, deixa um like, já se inscreve aí para estar acompanhando mais leitura e mais operações reais sem cortes. Tamo junto, bora para cima.